Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, aqui, ó, eu fiz uma aula gravada com a resolução dos exercícios dessa aula. E aí vocês podem assistir aí no momento que vocês, né, se organizarem, para poder fixar também a teoria que a gente viu dessa aula, tá? Então, eu vou fazendo os exercícios e vou relembrando esse conteúdo, tá certo? Qualquer dúvida, depois é só falar, tá? Que a gente resolve. Então, o primeiro exercício, ele me dá três recipientes, né? Durante um experimento, seu professor de química pediu que você identificasse as soluções aquosas presentes em cada um dos beckers, A, B, C, apresentados a seguir. Então, nós temos os três aqui. Pela lâmpada, o becker A, né, que é esse recipiente aqui, acendeu, né? Então, aqui está tendo um teste de condução de corrente elétrica. A B também acendeu, mas a C não acendeu. Então, eu tenho soluções em que A e B conduz corrente elétrica e C não. Por que que A e B conduz corrente elétrica? Resposta, porque tem íons livres. Essa é a ideia, tá? Por que que C não acendeu a lâmpada? Porque C é uma solução que não tem íons livres. Aí ele pede, um dos béqueres contém um sistema homogêneo, homogêneo significa que está dissolvido, de sacarose, que é o açúcar, cuja fórmula estrutural me deu a fórmula estrutural aqui, mas me deu a molecular, né? Não precisava de tudo isso daqui, né? Com a molecular aqui, C12H22O11. Identifique o becker que contém a solução da sacarose. Justifique sua resposta. Então, o que que nós vimos na aula passada dessa teoria? Que quando você tem somente ametais, então se você buscar na tabela periódica, carbono é ametal, hidrogênio é ametal, oxigênio é ametal. Então, a ligação covalente, a gente chama de composto molecular. O composto molecular conduz corrente elétrica se for ácido em água ou amônia em água. Açúcar não tem caráter ácido e açúcar não é amônia, que é o NH3. Portanto, não vai conduzir. Então, a gente sabe que o frasco da sacarose é o frasco C. Justifique sua resposta. Pois a sacarose em água não forma íons livres. Essa seria a resposta, tá? Então, a sacarose não conduz corrente elétrica em água porque não forma íons livres. A B, gente, vocês não viram ainda essa teoria, vocês vão ver, tá? Inclusive comigo, mas eu já vou responder. Qual é o tipo de interação intermolecular que ocorre entre a água e a sacarose? Tanto a água é H2O, né? E a sacarose tem grupos OH, né? Ligados. A água tem um H ligado no O, e aqui também, tá vendo? Ó, tem vários. Quando a gente tem essa ideia, essa estrutura, a gente dá o nome da ligação intermolecular de pontes de hidrogênio. Talvez você já tenha ouvido falar em biologia. Pode ser chamada de pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Mas nós vamos ver essa teoria, tá, gente? Tá. A ligação de hidrogênio a gente reconhece quando tem flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado no hidrogênio, um desses três. No caso aqui, eu tenho o oxigênio ligado no hidrogênio. E aí na água também tem. Então, entre as moléculas ocorre esse tipo de interação. A gente vai ter uma aula falando das ligações entre as moléculas, tá bom? Tudo bem nesse exercício? Vamos para o próximo. Então, a questão 2 são os exercícios da apostila, tá? Que nós estamos resolvendo. A questão 2 também me dá novamente o esquema de condução de corrente elétrica, onde a lâmpada aqui está apagada e a lâmpada aqui está acesa, né? Por muito tempo, na maioria das escolas, as aulas de química eram ministradas apenas sobre a forma de transmissão de conteúdos. Nos dias atuais, muitos professores utilizam a experimentação, fazem experimentos, né? Uma professora realizou junto com seus alunos as seguintes experiências. Então, aqui eu tenho uma solução que não acendeu a lâmpada. Solução de água e açúcar, né? O açúcar em água não conduz corrente elétrica porque não tem íons livres.
Aqui, se eu colocar água e sal de cozinha, sal comum, a lâmpada acende. Por quê? Porque o sal de cozinha em água me dá íons livres, tá? Essa é a teoria. Então, vamos para o próximo slide, que lá eu coloco as perguntas, né? A seguir, os alunos fizeram as seguintes afirmações. Então, a respeito daqueles experimentos, a solução de água e açúcar é considerada uma solução eletrolítica? Não. Por quê? Solução eletrolítica é aquela que conduz corrente elétrica. Tem no roteirinho de vocês. Inclusive, eu também passei um resumão, né, da aula para vocês, tá? Dessa teoria. Solução eletrolítica conduz corrente elétrica, também chamada de solução iônica, e o açúcar não conduz. Então, falso. A solução de água e sal permite a passagem de corrente elétrica? Permite, tanto que a lâmpada acende. As substâncias moleculares. Então, esse 3 aqui, gente, dá para a gente fazer de várias maneiras. Ou você analisa as substâncias aqui pegando uma tabela, porque, ó, quando ele falou substância molecular, é o nome dado quando faz ligação covalente. Então, se você pegar uma tabela, você vai ver que o H é A metal, cloro também, ligação covalente, tudo bem. O Na é metal e o cloro é A metal, aqui a ligação é iônica. Então, só com isso, eu já conseguiria saber que o terceiro está falso. Mas eu também poderia ver o seguinte, ó. HCl é um ácido. NaCl, sal de cozinha. Essa aqui é a fórmula do açúcar, da sacarose. Quando dissolvidos em água, sofrem ionização? Não, porque a sacarose não conduz corrente elétrica, tá? Então, você também poderia ver por aqui. Então, essa daqui, ó, é iônica, o que eu tinha comentado, portanto, falso, tá? E o último, água e ácido sulfúrico, quando puros, praticamente não conduz corrente elétrica, tá certo? Porque ácido só conduz se tiver em água. A água pura não conduz, o ácido puro também não. Porém, uma solução de H2SO4 é uma boa condutora de eletricidade? Quando ele fala essa palavra solução aqui, gente, ele está falando que você pegou o ácido e colocou em água. Ácido em água vai conduzir, qualquer ácido, tá? Então, vai conduzir corrente elétrica sim. Então, verdadeira. Ele quer que você assinale as verdadeiras 2 e 4, né? A alternativa C seria a correta. Pronto, agora a gente vai trabalhar o próximo exercício, que ele me dá 5 frascos, né? Primeiro com água destilada. Água destilada significa que só tem H2O. É uma água que a gente não encontra na natureza, a gente tem que produzir no laboratório. Porque até a água da chuva, conforme ela cai, ela vai reagindo com os gases que estão no ar. Tanto que a gente tem a chuva considerada ácida por causa disso, mesmo que não tenha poluição. Então, água destilada só no laboratório. Aqui eu só tenho H2O. A água mineral. Eu tenho água com sais minerais. No roteiro que eu passei para vocês, gente, tem, né? Eu falo a respeito das águas. Água de torneira, aquela que chega em casa, ela foi tratada. Ela tem água, tem sais minerais, foi adicionado cloro para matar micro-organismo, flúor para evitar cárie. Então, não é uma água que só tem H2O, tem outras substâncias também. A água do mar tem uma elevada concentração de sais. E a água de reuso. A água de reuso é essa água da chuva. Ela não é pura, tem outras substâncias, mas ela não tem íons, né? Como a água do mar, por exemplo, que tem o sal de cozinha, tá? Ela tem alguns ácidos, mas muito pouco. É uma água que acabou dissolvendo substâncias, gases que estavam no ar. Aí a questão 3. Quais ou qual sistema apresentam uma substância pura? Apenas em um. Só ali tem H2O, tá? 4. Qual dos sistemas contém a solução com maior quantidade de substâncias dissolvidas? Aonde eu tenho uma elevada concentração de substâncias? Na água do mar, né?
Tem bastante. Depois, onde a gente tem também, ele quer a maior, né? Então, é da água do mar mesmo, tá? Água mineral também tem? Tem, mas comparada com a água do mar tem bem mais. Água de torneira também tem um pouco. E água de reuso tem bem pouquinho. Questão 5. Se todos os sistemas forem aquecidos até total evaporação da água, em qual deles encontraremos maior quantidade de resíduos sólidos? Para eu ter resíduo, significa que eu não tenho só água, né? Então, por exemplo, se eu evaporar aqui o primeiro frasco, a água vai embora. Água mineral, se eu evaporar, a água vai passar para o estado gasoso, mas os sais minerais não, eles não conseguem evaporar. Bom, gente? A água de torneira, a mesma coisa, só a água consegue passar para o gasoso. A água do mar também e a de reuso também. Qual delas eu vou ter uma maior quantidade de resíduos? Aquela que eu tiver uma maior quantidade de substâncias. Então, a questão 4 e a questão 5 têm a mesma resposta, certo? Questão 6. Quais são consideradas soluções iônicas que têm íons livres? Água mineral? Tem? Tem, porque tem sais minerais. Água de torneira tem também? Tem, porque são adicionadas substâncias, né, como o flúor, que é um íon, é um F-. O cloro, que na verdade é o hipoclorito, que é colocado para matar micro-organismo, tá? Também é um íon. A água do mar tem um monte, né? A água de reuso praticamente não tem. Tá? Então, a água destilada e a água de reuso, eu não posso considerar que são soluções iônicas. Soluções iônicas eu tenho que ter íons livres. Então, é a 2, a 3 e a 4. Tá certo? Agora, a questão 8. A questão 7, gente, nós fizemos durante a aula, né? Tá? Então, ela tá durante a aula, eu resolvi com vocês. Então, a questão 8, para a gente finalizar os exercícios. Então, nós temos um esqueminha aqui. Composto iônico é aquele que faz ligação iônica. Tem que ter um metal com um não metal. Olha a linda da tabela, hein? Se eu colocar em água, vai me dar íons livres. Vai, vai. O composto iônico vai também me dar íons livres, sem eu colocar em água, se eu colocar ele no estado físico líquido. No resumo que eu passei novamente para vocês, eu fiz um esquemão, tá? Um resumão. Lá eu coloco isso. Composto iônico conduz corrente elétrica em água ou se estiver no estado físico líquido. Aqui ele só está falando da água. B. Composto molecular, aquele que faz ligação covalente. Em água, vai conduzir corrente elétrica? Vai, se for quem? Ácidos e amônia. Aí, ó, conduz corrente elétrica. Solução iônica é aquela que conduz. Qualquer outro composto molecular em água não vai conduzir, que aí a gente chama de solução molecular ou não eletrolítica. Gente, cuidado com as palavras, tá? Eu confundi um pouco também. Eu lembro quando eu estava no primeiro colegial, gente. O pior é que eu lembro, né? Faz um pouco tempo. Mas, ó, composto iônico é aquele que faz ligação iônica. Solução iônica é um composto que em água me dá íons. Percebe? Ó, essa palavra solução significa que tem uma substância mais a água. Essa substância a gente chama de soluto, a água a gente chama de solvente, tá? Então, cuidado, ó, aqui embaixo. Composto molecular é uma substância que faz ligação covalente. Solução molecular é uma substância mais a água que não tem íons livres. Cuidado, tá bom? Com esses conceitos. Então, olha, ele quer aqui quais afirmações estão corretas. Então, vamos lá. HCl puro, líquido, conduz corrente elétrica? Não. Por quê? Porque HCl é um ácido, ácido só conduz corrente elétrica se tiver em água. Puro, não importa o estado físico dele, ele não vai conduzir. HCl em solução aquosa conduz corrente elétrica? Conduz, então tá certinho. H2SO4 puro conduz corrente elétrica? Não. Por quê? Porque ele é um ácido,
Lembra que nós vimos os ácidos primeiros? Porque ele ajuda muito nessa aula. Ver primeiro o ácido e depois trabalhar os conceitos. Conduz se tiver em água. Puro não conduz em nenhum estado físico. Falso. Ácido sulfúrico, isto é, H2SO4, dissolvido em água, conduz corrente elétrica? Conduz. NaCl. NaCl é um composto iônico. Nas condições ambientes, ele é sólido. E o NaCl só conduz, composto iônico conduz corrente elétrica, ou se você colocar em água, ou se tiver líquido. Isso tem no resumo, hein, gente? Tem que olhar o resumo. NaCl nas condições ambientes conduz corrente elétrica? Não, por quê? Porque é sólido, tá? NaCl fundido. Fundido é o termo que a gente usa quando a gente pega ele e passa do sólido para o líquido, tá? Tem a ver com fusão. Conduz a corrente elétrica? Conduz. Correto. NaCl em solução aquosa conduz corrente elétrica? Conduz. Composto iônico conduz em água, solução aquosa, ou se tiver líquido, que é a mesma coisa que fundido, tá? H, glicose. Glicose é açúcar. Se você for analisar as ligações aqui, a metal, a metal, a metal, ligação covalente, composto molecular. Composto molecular, gente, só conduz se for ácido e amônia estiver em água, tá? Portanto, pura conduz a corrente elétrica? Não. Fundida conduz a corrente elétrica? Não, ela não conduz de nenhum jeito. Por quê? Porque é um composto molecular que não é um ácido nem amônia. Glicose em solução aquosa conduz corrente elétrica? Não. Não conduz de nenhum jeito, tá certo? Porque não é ácido e não é o NH3 que é amônia. Tá certo, gente? Não deixem de pegar o resumão para dar uma olhada se ficar com alguma dúvida em relação a esses conceitos. Tá certo? Um beijão para vocês.